Então o tema da minha mensagem de hoje é Desperta. Amém, queridos? Para a base nisso, vamos estar lendo carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e o versículo de número 14. Hoje eu não quero falar com quem está morto espiritualmente. Hoje eu não quero falar com os que estão doentes espiritualmente. Hoje eu não quero falar com aqueles que estão apenas caídos. Não, eu quero falar, a mensagem hoje direcionada é para aqueles que estão dormindo, que precisam de um despertamento nesta noite. E eu vou falar em quais vertentes que nós precisamos de despertar. Fique ligado aí, se tu tiver papel, caneta, anote aí. Se tu não tiver papel e caneta e não tiver como arrumar aí, escreva, nem que seja aí no bloco de notas do seu celular, mas escreve aí hoje essa mensagem. Por que tu precisa de despertar? Mensagem de despertamento de Deus para a nossa vida nessa quinta-feira que nós denominamos Quinta da Vitória, culto Noite de Vitória. E eu vou estar lendo como base aqui um verso, um dos mais conhecidos sobre despertamento, que é o que Paulo escreve à igreja de Éfeso, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: por isso é que foi dito, por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta-te, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Paulo aqui está falando de alguém que está dormindo, e Paulo está falando de alguém que está acordado, mas que está deitado entre os mortos. Não está morto, mas está entre os mortos. Mas eu quero ficar com a parte A. Eu quero dizer especialmente, exclusivamente hoje, sobre o tema desperta. Desperta tu que dormes. O sono é uma necessidade física para nós. O sono é uma necessidade física que fala da nossa mortalidade, da nossa limitação, e é algo assim que eu acho grandioso, que nos diferencia do nosso Deus, porque nós não conseguimos ficar 24 horas acordados, nós já temos dificuldade, verdade ou não? Agora, queridos, nós servimos ao Deus, e nós já estamos falando de um Deus que nunca dormiu, um Deus que vive de eternidade a eternidade. Eternidade é aquilo que não teve início, porque sempre existiu por si mesmo e nunca terá fim. Às vezes, por força de expressão, nós falamos que nós seremos eternos, mas nós não seremos eternos, nós vamos morar com o eterno, nós seremos imortais, porque eterno mesmo é só o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele vive para sempre, de toda a eternidade. Quem pode dar glória a Deus aí nesta noite por isso? E o sono, ele é antes mesmo da queda, porque a Bíblia diz que Deus fez cair Adão no sono profundo, e cerrou a costela, e da costela de Adão ele formou então a mulher. Então o sono fala da humanidade, mas nós usamos também o sono como uma figura, uma linguagem de figura. Quem nunca disse para alguém que: oi, acorda, ei, desperta, você não está vendo, você não está enxergando a situação, você não está vendo o problema que você está enfrentando, você está cego, você está dormindo. Todos nós já usamos essa figura de linguagem, e a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, fala muito sobre dormir, fala muito sobre sono, fala muito sobre despertar. Jesus, orientando os seus apóstolos, em Marcos capítulo de número 13, versículo de número 35, ele disse: portanto, vigie, porque vocês não sabem quando o dono da casa se voltará. Não sabe quando o dono da casa se voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. E se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. Jesus está falando, exortando aos discípulos a permanecer vigilante, a permanecer acordados, a permanecer despertado. A Bíblia nos fala sobre a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja fervorosa. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha os 9 dons espirituais, mas era também uma igreja carnal, e era também uma igreja onde tinha nela, além de mortos e enfermos, tinha nela dominhocos. Nós lemos aqui mensalmente no culto da ceia o texto que Paulo escreve, Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 30, e o versículo 30 disse: desperta, ó tu que dormes. É assim que disse lá, estou confundindo com Efésios 5, mas lá diz: por essa causa entre vós muitos fracos, doentes e muitos que
dormem. 1 Coríntios 11:30. Se Paulo está falando que para despertar os crentes lá de Corinto, é porque tinha alguém que estava lá dormindo. Pelo menos 3 classes de crentes tinha em Corinto. Tinha os doentes, tinha os que estava sonolento também, conforme Coríntios 11:30. A Bíblia nos dizem também, na carta de Paulo aos Romanos, na igreja de Roma, e o nosso pastor presidente já leu aqui hoje, Romanos capítulo de número 13, a partir do versículo de número 11 e 12, olha o que disse: porque já é hora, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a vossa salvação está mais próxima do que quando cremos, do que quando aceitamos a fé. Se Paulo está falando para a igreja de Roma, exortando, é hora de despertar do sono, porque lá tinha dominocos na igreja de Roma. Nós lemos aqui nesta noite que na igreja de Éfeso também tinha dominocos. Efésios 5:14, Paulo exorta dizendo, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Também na igreja de Tessalônica tinha dominocos. Olha o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 6: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Então, escute, meus irmãos, tinha dominocos na igreja de Corinto, tinha dominocos na igreja de Roma, tinha dominocos na igreja de Tessalônica, tinha dominocos na igreja de Éfeso, e eram igrejas que eram pastoreadas, que foram fundadas, exortadas, discipuladas, nada mais, nada menos pelo apóstolo Paulo, e tinha dominocos ali, e a exortação de Paulo era: desperta, 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 desperta. O próprio Senhor Jesus exortou, já disse aqui, sobre o despertamento. Hoje ainda também eu disse no programa de rádio, vou despertar os irmãos para ouvir o rádio, que lá nós falamos muita coisa boa, muita coisa de Deus. Diz lá hoje também que hoje, 10 de março, é o 69º dia do ano 2022, e o número 69, ele é profético na Bíblia, porque quando se estuda sobre as 70 semanas de Daniel, a Bíblia nos diz, e todos nós sabemos o mínimo de escatologia, sabemos que no ano que Jesus foi morto, crucificado, morto, ressuscitou e foi assunto ao céu, que a maioria afirma que seja no ano 27 depois de Cristo, nesse ano se parou o tempo do relógio para Israel, a 69ª semana parou, finalizou, e a igreja vive no intervalo, ou seja, nós precisamos de estar acordado. Por quê? Porque a igreja vive nesse intervalo, entre a 69ª semana e a 70ª semana de Daniel, que ela vai voltar a rodar o relógio novamente, no dia do arrebatamento da igreja. Por isso que Jesus falou: ninguém sabe o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem, porque a igreja vive num período de intervalo entre a 69ª e 70ª semana. Aí por isso nós vemos a exortação: desperta, ó tu que dormes. Então, queridos, o que isso tem a ver com nós aqui nesta noite? Em que nós precisamos de despertar? Qual é o despertamento que nós estamos precisando? Dito tudo isso que eu estou dizendo aqui nesta noite, desde a exortação de Jesus, a exortação de Paulo, lembrando os irmãos que quando Jesus escreve, fala sobre a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, a Bíblia nos diz que as 10 virgens também dormiram. Sim, o noivo tardando, as 10 virgens sonolentas ficaram com sono e dormiram. Não foram apenas as nécias, as loucas, as prudentes também dormiram. Só que quando ouviram-se o clamor, as 10 despertaram. Então não importa se tu está dormindo esses dias espiritualmente, não importa se tu está passando pela sonolência espiritual, não importa em que aspecto que tu está sendo dominado pelo sono, importa que a mensagem de Deus para você nesta noite é despertamento. E Deus vai dizer precisamente com todos nós aqui nesta noite, em vertente diferente, por que nós precisamos de despertar. Por que precisamos de despertar? Então escreva aí: desperte. Primeiramente, desperte para a oração. Sim, desperte para a oração, para que tu seja envolvido pela glória de Deus.
Não estou falando aleatoriamente, não, estou falando biblicamente. A Bíblia diz no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 9. A Bíblia diz que Jesus pegou Pedro, Tiago e João e subiram para o monte da transfiguração. E a Bíblia nos diz, querido, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28, que Jesus subiu ao monte para orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, dos 12 apóstolos, os 3 mais próximos dele. E a Bíblia nos fala que enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes com o brilho de um relâmpago. E surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Um era Moisés e o outro era Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a cruz, sobre a partida de Jesus, que estava para cumprir em Jerusalém. Observe, irmãos, Lucas capítulo 9, versículo 32, que Pedro, olha o que diz a Bíblia, Lucas 9, 32, Pedro e os seus companheiros, ou seja, Pedro, Tiago e João, estavam dominados pelo sono. Enquanto Jesus orava, eles estavam dominados pelo sono. Meu irmão, quem chamou eles para orar não foi a irmã do ciclo de oração, não foi a irmã que tem o ministério de intercessão, não foi o nosso pastor presidente, pastor Zacarias, que tem o ministério da oração e da intercessão. Não, foi o próprio Jesus. E eu acho uma graça, muito engraçado, que Jesus está orando, os 3 dormem, e Cleito, Jesus não chamou eles não. Lá no Getsemane, Jesus despertou eles 3 vezes. E aqui Jesus deixou eles dormindo. De repente chega, Jesus se transfigura, a transfiguração de Jesus. Chega Moisés, chega Elias, começa a falar sobre a cruz. Todos nós sabemos que Moisés, ele representa a lei, Elias representa os profetas. Não vamos entrar nesses pormenores, mas porque eu estou falando aqui sobre o despertar. E eles estão dormindo, aí de repente eles despertam. Mas quando eles despertam, a glória já está no final. Moisés e Elias, dá para nos entender no texto, que já está despedindo de Jesus. Eles despertam e falam: Jesus, aqui está bom demais, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, e não vamos descer aqui não. Olha só o tamanho da bobagem que eles falaram, igualando Jesus a Moisés e a Elias. Sabe por quê? Porque eles estavam dormindo. Porque, querido, a palavra de Deus para você é: desperte para o grande avivamento, para o grande mover da glória de Deus. Eles só viram a glória, eles só viram Jesus com Moisés e Elias envolvidos na glória. Eles mesmos não provaram da glória, porque se tivesse provado, eles não tinham falado tamanha bobagem igual eles falaram com Jesus. Então, querido, desperte para a oração, para que quando a glória descer, para que quando o avivamento chegar, tu não veja de longe, tu não desperta desorientado, mas que tu experimente, que tu esteja envolvido nesta glória. Ai, da carabaçunerrache, aleluia. Aleluia, aleluia. Senão tu só vai ver. Eu creio, meus irmãos, que Deus vai mandar um grande avivamento em nós, na nossa vida, na igreja. E aqueles que estão despertados, aqueles que estão buscando, aqueles que estão clamando, aleluia. Deixa eu conversar para os irmãos aqui, né? Porque eu até mostrei o pastor Zacarias semana passada, né? Eu já tenho tempo que eu sempre preencho aqui nesse papelzinho aqui. Eu preencho aqui, sabe o quê? Avivamento, Senhor. Avivamento. Eu nunca disse isso aqui não, mas tem anos que eu presto aqui: avivamento, Senhor, avivamento, Senhor. Oh meu Deus, porque quando o avivamento chegar, eu já até disse isso aqui, quando o avivamento chegar, as pessoas vão ser atraídas pela glória de Deus. Alguém vai passar na rua e não vai suportar, vai dizer: tem algo diferente aqui, tem algo de Deus neste lugar. Ai, da caramba. Então despertemos para a oração, para que nós provamos deste avivamento, para que nós, quando chegar, nós não apenas vemos de longe, mas estejamos envolvidos nesta glória. Vai chegar, aleluia. Desperte para a oração. Antes que você seja surpreendido pelo inesperado. Agora Jesus está, depois de ter instituído a ceia no Getsemane,
Ele leva de novo Pedro, Tiago e João. E Jesus começa a orar. O que acontece de novo? O que se repete de novo? Pedro e João estão dormindo, em vez de orar. Só que a angústia de Jesus era tanta, que ele volta, ele desperta eles uma vez, duas vezes, 3 vezes. E por último Jesus fala: tu não pode orar, vigiar comigo nenhuma hora. A carne é fraca, mas o espírito é forte, precisa estar pronto. O que acontece, conjectura minha, eles estavam dormindo em vez de orar. Quando chegam então os soldados para prender Jesus juntamente com Judas, para entregar Jesus, o que eles fazem? Fazem o que não deveria fazer, porque na hora de estar orando eles estavam dormindo. Pedro arranca a espada, corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus tem que falar: Pedro, basta. Não, você está entendendo tudo errado. Jesus tem que pegar a orelha e colar de novo no lugar. É o último milagre antes da cruz. Por que isso? Porque ele estava dormindo. E os outros, o que os outros fazem? Foge, fica desorientado. Sabe o que isso quer dizer para nós? Se no momento de orar, se nós não despertarmos por oração, na hora que chegar a dificuldade, na hora que chegar a luta, na hora que chegar o problema, na hora que chegar a traição, na hora que chegar a dificuldade, meu irmão, o inesperado na nossa vida, em vez de nós termos força para enfrentar, de frente, nós vamos fugir, nós vamos fazer o que não é para fazer, nós vamos tropeçar os pés pelas mãos. Foi o que os discípulos fez quando chegou o Calvário de Jesus. Mas Jesus, ele disse: não, Senhor, faça todavia a tua vontade. Por quê? Porque Jesus, mesmo sendo Deus, e ele não ter por usurpação de ser igual a Deus, ele não deixou de ser Deus, mas ele não usou seu poderio de Deus, ele era 100% homem. Nunca esqueça disso. Jesus tinha duas naturezas, era 100% Deus, mas 100% homem, e como homem, ele nos deu o exemplo de oração, aleluia, e como homem, ele cumpriu toda a vontade do Pai. Por isso que ele disse: aquele que crê em mim, coisas maiores do que esta farão, porque ele fez todo o seu ministério, não como Deus, mas como homem cheio do Espírito Santo. Ele só se comportou como Deus quando ele perdoava pecados e quando ele recebia adoração. Fora essas duas ocasiões, todas as atitudes de Jesus, todos os milagres que ele fez, foi como homem cheio do Espírito Santo. Então ore primeiro, desperte para a oração, para que tu se envolva na glória, no avivamento que vai chegar. Desperte para a oração, antes que tu seja surpreendido pelo inesperado. Terceiro, desperte, agora eu vou dizer, para a palavra. E quando eu falo desperte para a palavra, estou dizendo para o ensinamento, para a leitura, para o estudo. Em suma, desperte para ouvir Deus. Antes que o mal chegue na sua casa, antes, porque tem o dia mal. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, e havendo feito tudo, revesti-vos. Antes que chegue o dia mau, Efésios 6 e 13. O dia mau chega para todos. E onde está isso na Bíblia? Lucas capítulo de número 10, a partir do versículo 40. Jesus está na casa de Lázaro, Marta e Maria. A Bíblia nos diz que enquanto Maria está aos pés de Jesus adorando, vocês conhecem o texto, o que Marta está fazendo? Marta está distraída, Marta está servindo, Marta está preocupada com muitas coisas. Ou seja, Marta está dormindo, agora está falando literalmente. Por que está dormindo? Era como Jesus estivesse dizendo para ela, quando ela disse: Senhor, mande que Maria me ajudasse. Jesus fala: não, Marta, Maria escolheu a melhor parte, Marta. É como se Jesus estivesse dizendo: ei, Marta, acorda. Ouve o ensinamento aqui, Marta. Ouve a palavra aqui, Marta.
Aí nós que sabemos que depois de um tempo Lázaro morreu, o luto chegou na casa de Marta, então eu posso fazer a conjectura. É como se Jesus estivesse dizendo para o pastor Elias: Marta, aprende aqui a palavra, para que quando a luta chegar, quando o luto chegar, quando a morte chegar, quando o dia mau chegar, quando aquilo que tu não quer que chegar, tu não se desespere, tu esteja preparado para as coisas inesperáveis da vida, para as dificuldades da vida, que Jesus não nos prometeu vida fácil aqui. Então, queridos, desperte para a oração, para que o avivamento chegue, para que tu prove. Segundo, desperte para a oração, para que você não seja surpreendido pelos calvários da vida, como Jesus foi, mas ali não era eles ainda. Mas agora estou dizendo, desperte para a palavra, para ouvir a palavra, para ser instruído pela palavra, direcionado pela palavra, como Jesus estava ensinando lá na casa de Marta, e ela estava preocupada com muitas coisas, então ou seja, estava dormindo, não literalmente, mas de uma forma figurativa, ela estava dormindo. Era como Jesus estivesse dizendo: desperta, Marta, ouve aqui a palavra, ouve aqui palavra, ouve aqui, não distrai não, Marta. Ou seja, desperta pela palavra, igreja, para que você seja direcionado, alimentado pela palavra, para que quando as dificuldades chegar, os dias maus chegar na tua casa, tu sabe o que fazer, tu sabe como portar, tu sabe que direção tomar, biblicamente. Quem está entendendo aí pode dar uma glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu já vou caminhar para encerrar. Mas por que nós temos que despertar primeiro? Desperte para a oração, para que tu se envolve na glória, no avivamento. Desperte, para que tu não seja surpreendido pelo inesperado, como foi lá no jardim de Getsemane. Os discípulos foram surpreendidos, eles não imaginavam, não imaginava que Judas ia entregar Jesus, que lá foi surpresa para eles. Eles não imaginavam que Jesus ia ser preso covardemente daquela forma, por mais que Jesus já tinha avisado, nem passava pela mente deles. Mas em vez de estar orando, eles estavam dormindo. Desperte para ouvir a palavra de Deus, direcionamento de Deus pela palavra, como Maria estava. E nós fomos estudarmos Marta e Maria, o comportamento delas diante da morte de Lázaro. Quem estava mais desesperada, Marta ou Maria? Marta, porque não ouviu a palavra lá atrás. Desperte para a palavra. Quarto lugar, desperte antes que perdas maiores aconteçam, antes que coisas piores aconteçam. E atenção, perdas que não precisava sofrer. Hoje está isso na Bíblia. Lembra do profeta Jonas? Jonas foi na contramão de Deus, porque Deus mandou ele ir para Nínive. Ele pegou o navio para onde? Para Tarsis. E ele foi, além de pegar o navio para Tarsis, ele foi para o porão, e chegou lá, tinha até cama para dormir. Queridos, eu lembro do que sábio Salomão, escrevendo no livro de Provérbios, Salomão diz assim: há caminho que ao homem parece perfeito, mas o seu fim é morte. Nem sempre, querido, o que está dando certo na tua vida é sinônimo que está sendo aprovado por Deus, ou porque tu está na direção de Deus. Como nem sempre, porque as coisas estão dando errado para você, não é porque tu está fora da direção de Deus. Fica atento para isso. A oração nos dá esse discernimento, porque Jonas estava todo errado, e a princípio as coisas estavam dando certo para ele. Deus mandou ele para Nínive, mas ele pega o navio para ir para Tarsis. Quando ele chega no porto, tinha o navio saindo para Tarsis, tinha vaga para ele ir para Tarsis no navio, tinha dinheiro para comprar passagem, e ele entra no navio, não teve problema nenhum. Quando o navio saiu, né? O navio não ficou engarranchado lá na praia, não, saiu tranquilamente. Ele desce para o porão, tinha até uma cama disponível para ele deitar. Quando ele chega no porão, vê a cama, ele deita, e não deu nem insônia nele. Ele começou a dormir, não teve nem problema de insônia, até o sono veio. Estava dando tudo certo para Jonas, ele estava dormindo,
Mas enquanto ele estava dormindo, tinha alguém sofrendo por conta dele, por causa da sua irresponsabilidade, da sua desobediência. Enquanto ele dormia, tinha gente sofrendo perdas. Os marinheiros estavam lançando carga. Olha o prejuízo, olha o prejuízo. Ei, enquanto muitos estão dormindo, enquanto muitos na igreja estão dormindo, tem gente perdendo a vida nas drogas, na prostituição. Tem lares sendo destruídos, tem família sendo destruída, por causa do nosso sono, da negligência, que nós poderíamos estar intercedendo, poderíamos estar levando uma palavra de esperança. Tem gente perdendo a vida por causa da negligência da igreja, e um dia todos nós vamos ter que dar conta da nossa negligência. Tem gente dormindo aí e pecando normalmente, achando que está dando tudo certo para você. Cuidado, a tua conta vai chegar, meu querido. Meu querido, você está me assistindo aí pelo YouTube, cuidado que a conta chega. Tu está parecendo com limite de cartão de crédito, tu está parecendo que está com cartão de crédito limitado. Quanto mais tempo demora, chega. Então nesta noite Deus está dizendo, nesse iniciozinho ainda, hoje ainda é o 69º dia do ano, falta ainda 296 dias e para o ano terminar de 2022, ainda estamos no início ainda, e Deus está dizendo para você, é noite de despertamento. Acorda, desperte. Tem alguém perdendo a vida, tem alguém sofrendo perdas por causa da tua desobediência, por causa do teu sono profundo do porão da vida. Ele vai de carabaixo, ele carabaço, ele racha. Ele vai, Deus desperta para oração, desperta para a palavra. Se tu despertar para a oração, e se tu despertar para a palavra, é suficiente. As outras coisas vão seguir o rumo normalmente. Porque eu lembro, não estava no script aqui, mas eu lembro de Daniel. Daniel despertou para a palavra, e quando ele leu lá no livro do profeta Jeremias, que os anos, o cativeiro do povo na Babilônia era de 70 anos, ele falou: opa, está na hora do povo voltar, está na hora do povo ser liberto lá na Babilônia. Aí que ele fez? Uma vez que ele despertou para a palavra, ele despertou para a oração. Aí ele foi para a oração dizendo: Senhor, já deu tempo, Senhor. Senhor, ouve-me, ó Deus. Senhor, perdoa o meu povo, Deus. Perdoa o pecado do meu povo, Deus. Opera sem tardar. É hora da igreja colocar a boca no pó e dizer: perdoa, Senhor. Já é tempo de operar. Meu Deus, aleluias, aleluias. Desperte antes que perdas maiores e desnecessárias aconteçam. Desperte antes que tu perca o teu casamento. Desperte antes que tu perca a tua família. Não brinque com o pecado, não fica flertando com o pecado. Desperte antes que tu perca algo que valioso que você tem, que dinheiro não compra, mas que tem valor. E tu pode se enriquecer das coisas que dinheiro não compra. Seja rico daquilo que o dinheiro não compra. Então desperte para que você não perca valores que você conquistou, que Deus lhe concedeu por infinita graça, não por merecimento. Então desperta antes que tu perca, antes que seja tarde, antes que perdas maiores aconteçam, ou que perdas desnecessárias comecem a acontecer. Se Jonas não tivesse dormindo, ele não podia nem estar naquele barco, mas tudo bem. Se ele não tivesse dormindo, quando começasse a vendaval, ele: opa, peraí, antes que julgasse uma mala de menos valor no mar, ele fala: não joga não. Ele já ia logo sintonizar. Mas ele estava dormindo. Quem está dormindo não sabe o que acontece. Quem está dormindo perde a hora da escola, perde a hora do trabalho, perde o trabalho, perde dinheiro, perde voo, perde a condução, perde tudo. Diariamente tem pessoas perdendo porque confiou no despertador que não despertou, confiou no celular que descarregou, confiou que alguém ia chamar e passou direto. Então quem está dormindo está sofrendo
perdas. Por isso que Deus está falando com você nesta noite. Desperta, fica de pé que eu vou falar a última coisa, que não dá para falar, mas eu vou citar. Desperta em quinto lugar. Antes que seu povo, antes que uma nação se perca. Ai meu Deus. Antes que uma nação se perca. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14. O que estava acontecendo lá? Tinha data marcada para a execução de todo o judeu. Estava marcado a data. E Esther estava onde? No palácio fazendo o quê? Dormindo. Mardoqueu manda o recado, ela não está nem aí, dizendo não dá para entrar. Aí Mardoqueu deu um despertamento nela. Aleluia. Eu gosto daquela parte do versículo assim, no versículo 14. Esther capítulo 4, versículo 14. Só vou ler aqui e vou orar com vocês para o despertamento a tua vitória nesta noite é um despertamento de Deus. Se você despertando, é a vitória nesta noite. Esther capítulo 4, versículo de número 13. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, ai meu Deus, quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Aí Esther acordou com essa palavra. Opa, Deus não faz nada sem propósito. Deus não é igual eu e você, que às vezes nós vamos andar na pracinha à toa, não. Deus não faz nada sem propósito. Aí Esther acordou. Opa, agora eu entendi por que eu estou aqui. Aí ela acordou e disse: Mardoqueu, põe o povo para jejuar ao meu favor aí, que eu também vou fazer aqui. Essa palavra de Mardoqueu foi um despertamento para Esther. O Mardoqueu não está aqui mais. Acho que é mais de 3 mil anos, quase 3 mil anos de história, 2.500 anos de história atrás isso aconteceu. Mas o Mardoqueu de Deus aqui hoje é o pastor de Deus Santo que está dizendo: quem sabe, Deus te trouxe, você veio nesse culto aqui hoje, foi para você sair daqui despertado. Quem sabe, Deus te colocou lá naquela empresa para você despertar alguém e tu está dormindo também. Quem sabe, a resposta que você tanto procura de Deus parte do teu despertamento para a oração e para a palavra. Quem sabe? Se você entendeu, crê nessa palavra e quer ser despertado, vem com seu pedido de oração na frente, vem, vamos orar. Vamos orar. É noite de despertamento. Já é hora de despertarmos do sono. Desperta, tu que dormes. Levanta-te entre os mortos. Cristo te esclarecerá. Olha o esclarecimento de Deus vindo aí. Ao despertamento, a palavra de Mardoqueu foi um despertamento e trouxe luz para Esther. Esclareceu Esther o que estava obscuro. Chega de dormir. Chega de dormir. Eu disse, desperta para oração, para que tu se envolva na glória, no avivamento que Deus vai mandar. Desperta antes que tu seja surpreendido pelo inesperado, pelos calvários da vida. Desperte para a palavra, para ouvir Deus, antes que o dia mau chegue na sua casa. Desperte antes que perdas maiores aconteçam. Desperte antes que toda uma nação se perca. Em síntese, eu posso resumir esses 5 pontos. Nós temos que despertar para a oração e despertar para a palavra. A oração, quando nós falamos com Deus, é a única forma, é a palavra, é o direcionamento de Deus, é Deus esclarecendo. Faça isso, tome essa atitude. É assim que tu tem que fazer, é isso que tu tem que fazer. Tu tem que abandonar o pecado, tu tem que mudar de atitude. Tu tá no caminho errado, tu tem que retornar, tu tem que regressar, tu tem que fazer algo novo. Certo é, tu não pode continuar dormindo. Tu não pode continuar dormindo. Desperte, desperte.
forte. Levante o teu pedido de oração aí. A tua vitória nesta noite é o despertamento de Deus. Tu que está dormindo, estava até hoje, até 10 de março de 2022. Hoje Deus está fazendo com você igual minha mãe fazia comigo. Quando eu ia para a escola cedo, ela me balançava assim, ó: Gi, acorda, Gi, tu vai chegar atrasado da escola, tu não pode perder. Hoje Deus está fazendo com você: ei, desperta, tua família não pode se perder, a nação não pode se perder, tu não pode perder o avivamento, tu tem que fazer parte desse avivamento. Ei, na cara baixa, ne carabaço. Olha aí, peça aí, Senhor, aí. Olha, se Deus está despertando aí, peça misericórdia. Abre a tua boca, glorifica. Recebe renovo de Deus, recebe cura, recebe milagre na tua casa. Tem coisa que Deus está te direcionando através do seu despertamento hoje. Aleluia. Deus vai te despertar na madrugada. Não é para tu comer o resto da janta, não é para tu lanchar, não é para ir tu para a geladeira e nem para a cozinha. Deus vai te despertar para a oração. Deus vai te despertar pela manhã. É para a oração, é para a palavra. Deus vai te despertar no domingo de manhã. Não é para tu ir 7 horas para a feira do Bela Vista comprar peixe. É para tu vir para a escola dominical. É para tu vir para a palavra. Oh, meu Deus. Olha o despertamento aí, desperta, Senhor. Desperta nesta noite, Senhor. Oh glória, desperta dons, desperta talentos, Senhor. Desperta dons, talentos, propósito. Esclareça atitudes. Não vai se perder. A tua nação não vai se perder. A tua casa não vai se perder. A tua família não vai se perder. Não vai. Deus está te despertando hoje. Deus está despertando hoje. Deus está te dizendo hoje: larga o pecado, larga o embaraço, desperta. Aleluia. Oh glória, desperta, traz avivamento, Senhor. Senhor, nos desperta para a oração, nos desperta para a palavra, Senhor. Nos dá discernimento. Aleluia, perdas não pode continuar acontecendo, desastre não pode continuar acontecendo, jamais. É noite de despertamento. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus.